Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Carla da Corujinha Arteira e hoje nós vamos fazer um estojo com EVA, com tecido. Ele é muito prático de fazer, muito rápido também, para vocês usar no dia a dia, para vocês colocar maquiagem, para presentear. Então, vamos aos nossos materiais. Vocês vão precisar do molde, vão precisar de algumas fitas. Eu peguei essa pompom, mas também aqui eu usei rendinha, tá? Eu usei também um zíper, só que esse zíper aqui, o tamanho dele é de 40 centímetros. Então, eu utilizei ele, mas a gente vai cortar, tá bom? A cola instantânea, alguns lacinhos, laço rendado, tamanho P, que a gente encontra lá na loja da minha parceira da Grace Arts, que também é parceira da EVA Tatuapé. Eu vou precisar do EVA, né, da Tatuapé também, ó, aquele mais grossinho, de 2 milímetros. Vou precisar de tecido, um pedacinho de tecido, cola branca. Eu tô usando essa aqui da Acrylex, mas vocês também podem usar a que vocês tiverem em casa. Eu costumo passar com um pincel, mas também vocês podem passar com o rolinho, que eu acho mais prático. Porém, eu tô sem o rolinho aqui, então eu vou usar com o pincel. Eu vou pegar, como é que eu vou saber, né, a medida? Primeiro, eu vou pegar o meu EVA, tá? O tamanho do meu molde pra fazer o meu estojo. Primeiro, eu vou passar a cola no EVA pra colocar o tecido. Só que o tecido, ele precisa ser colado e montado o estojo de um dia pro outro, tá? Então, aqui, ó, eu já deixei separado, cortadinho, colado, pra gente fazer a aula de hoje, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, de uma forma bem prática, pra vocês acabar não gastando tecido e nem gastando o EVA. Desperdiçando, no caso. Aí, eu peguei o quê? Eu fiz, ó, o molde bem numa folha branca A4. Eu peguei a medida da folha mesmo, tá? Posicionei aqui no EVA. Coloquei a minha régua, que tá aqui. E cortei com o meu estilete. Corto do tamanho da folha mesmo, pra gente não desperdiçar o EVA, tá? Na medida da folha, tiro a folha, passo o estilete. Aqui ficou um pouco mais... Vou passar de novo. Pensa no cheirinho desse EVA. É muito cheiroso, muito gostoso, ó. Ele não é aquele EVA muito fininho, porque daí ele te dá mais firmeza no teu trabalho. Aqui tá vindo um solzinho e aí tá... Às vezes pode ficar meio ruim o vídeo. Então, aqui eu tô com o meu pedacinho de EVA e pego o meu tecido, então, posiciono em cima do meu EVA, certo? Não tem problema que ele fique um pouco menor aqui do lado e que sobre aqui do lado, não tem problema, porque depois, ó, a gente vai cortar essas rebarbas aqui. Vou deixar aqui no cantinho.
Então, eu vou pegar a minha cola, vou passar, é a cola branca mesmo, aquelas de colégio, tá? Vou passar um pouco no meu EVA. E vou espalhar com o meu rolinho ou com o meu pincel. Aqui, no caso, vou passar o pincel, mas vocês podem, que nem eu falei pra vocês, pode passar o rolinho, que é muito mais prático e muito melhor. Porém, eu tava sem o rolinho, e aí a gente usa, né, o que a gente tem em casa, não precisa ir lá comprar só pra fazer isso. Então, espalhei bem a cola, certo? E aí, eu vou colocar agora o meu tecido no meu EVA. Vou esticar para não ficar nenhuma ruguinha. Ó. Certinho. Aí, sobrou, depois a gente vai cortar. Então, eu vou deixar isso aqui de lado. Por quê? Porque quando vocês colocam o EVA no tecido, desculpa, o tecido no EVA, vocês têm que deixar secar no mínimo 24 horas. Então, eu procuro, quando eu vou usar o EVA com o tecido, eu coloco à noite ou de tardezinha, e no outro dia eu utilizo, porque ele fica molhado, e aí fica saindo, e aí o trabalho fica feio. Então, eu vou deixar esse de lado. E vou pegar esse aqui, que eu já deixei prontinho de ontem à noite. Certo? Então, ele ficou aqui, ó, vocês podem ver que sobrou. Eu vou fazer o quê? Eu vou virar ele. Primeiro, eu vou tirar essa parte aqui, ó, pra mim saber exatamente aonde que eu vou cortar no meu molde. Então, como aqui tá torto, eu vou fazer pelo menos... Vou tirar pelo menos essa rebarbinha. Vou pegar o meu molde, certo? Vou riscar com o meu palito. Sempre utilizando o palito de churrasco, o palito de metal, aqueles de manicure também é ótimo. Eu gosto do palito de churrasco mesmo. Então, eu faço bem forte. Vocês estão vendo que no molde tem esses risquinhos aqui, ó, né? Eu já vou explicar pra vocês como que a gente vai utilizar. Por que que tem esses risquinhos aqui? Então, eu faço todo o molde do lado de fora. E aí, por que que tem esses risquinhos aqui? Esses risquinhos vão ser os vincos que eu vou utilizar, ó, pra dobrar ele, ó, certo? Mas como a gente vai usar o molde pra outras coisas, eu, então, vou riscar no meu molde, no meu estojo mesmo, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha régua, vou fazer esse risco aqui que tem, ó, pegando nas pontinhas, ó, passando o mesmo palito, bem forte mesmo, não tem problema que arranhe bem o EVA, ó. Esse sol tá gostoso, mas ele tá prejudicando a nossa visão aqui. Aí, a mesma coisa, ó. Aqui desse lado, passa a régua, passa o palito. Aí, aonde tem
esses vincos aqui, ó, eu vou fazer também. Eu vou vincar, no caso, as dobrinhas dele, pra ficar melhor. Pra depois a gente montar o nosso estojo. Ó. Certo? Então, está tudo riscado, bonitinho. Eu vou vir com a minha super tesoura de titânio, que vocês encontram o kit lá na loja da Eviata Tatuapé. E elas são maravilhosas para cortar. Eu tenho o kit de 3, né? Então, eu deixei uma pro tecido, uma pro EVA e uma pro papel. Então, a louca da tesoura, né? Eu uso sempre as tesouras específicas para cada coisa. Eu não misturo elas, porque eu acho que saia o fio e fica... Eu, então, gosto de separar. E esse kit de titânio, ele é maravilhoso porque ele já vem super afiado. Você já pode tirar da caixinha e usar. Claro que elas têm lá no site da Eviata Tatuapé, tem outros tipos de tesoura. Tem aquela queridinha das artesãs aqui, aquela de escalope linda também. Tem várias, tem tesoura de precisão, que eu também tenho lá. Tem muito material lá no site, tem cola, tem giz pastel, tem aplique, tem muita coisa linda. Porém, a tesoura, quem não ama uma tesoura, né? Então, as tesouras deles são maravilhosas e eu amo esse meu kit. Então, eu vou cortando, certo? Então, a gente já tá com ele todo cortadinho. Vocês podem ver que aqui, ó, faltou um pouco de tecido. Mas não tem problema, porque esse lado, ele vai ficar pra dentro, ó. Ó, o acabamento dele, ele fica pra dentro. Então, não tem problema nenhum de ficar faltando aqui um pouquinho de EVA, porque ninguém vai ver, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a decorar o nosso estojo. Nesse daqui, eu utilizei as rendinhas, que nem eu falei pra vocês, tá? Nesse aqui, eu vou fazer com a fita pompom. Só que essa fita aqui minha, ela é com vários tipos de cor, ó. Certo? Então, o que eu pensei? Eu vou pegar uma parte, ó, esse aqui é que não dá pra ver direito, mas é um laranja. E aí, entra do laranja pro rosa. Não dá pra ver direito por causa da claridade, mas é mais ou menos isso. Então, eu vou pegar ele, vou posicionar desse lado aqui. Vocês estão vendo que tem esse coisinha aqui, né? Então, esse coisinha aqui que ele vai virar e vai vir pra cima, como aqui, ó. Ele é essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Vocês não precisam... Ah, eu preciso de uma renda desse tamanho aqui. Pode? Pode, claro. Até porque o acabamento vai ficar bem melhor. Porém, se a gente cortar um pouco menor, também não tem problema. Porque aí, eu vou utilizar as duas partes, ó. Que nem aqui tá o rosa e o laranja, certo? Mas aí, vocês têm que ver que aqui, ó, ele vai dobrar depois e vai ficar essa parte de cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, vou cortar um pouco menor. Vou utilizar o rosa mais pro meio. Pra ele não ficar tão... Vou utilizar um pouco do laranja e um pouco do roxo. E eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vamos testar.
certo? Então, eu peguei, cortei aqui, cortei aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho que eu cortei. Cortei no tamanho de 26. Essa parte toda aqui, ela tem 28,5. Então, dá e sobra, certo? Aqui desse outro lado, eu vou cortar a mesma, no mesmo tamanho, ó. Pra colocar desse outro lado. Ó. Essa parte aqui da renda e do a renda e do pompom, eu vou colar com cola quente. Eu vou passar a cola nessa parte de cima aqui e vou posicionando o pompom, certo? Então, agora eu sentei e vou, com a minha cola quente, colocando de leve a cola para ela não ficar muito com excesso e não vazar pra ponta. Não vazar pro tecido aqui, porque daí fica feio, né? O acabamento fica feio. Então, posicionei aqui. E vou passando de leve a cola na pontinha. Pra não ficar muito. E vou apertando aqui. Vou olhando aqui atrás, ó. Tá ficando direitinho. Tá ficando fofo. Então, vocês vão utilizar o que vocês têm em casa. Não precisa... Agora, com essa pandemia, tem um monte de coisa fechada, um monte de lugar. E aí, vocês vão utilizar o que vocês têm em casa e vocês vão ver que o resultado vai ficar muito lindo. A princípio, eu utilizei o que eu tinha em casa mesmo, que nem ontem eu fiz. Esse aqui, e utilizei a renda. Hoje, eu quis fazer um diferente, colocar esse pompom. Apesar de não ter o pompom todo rosa, ficou diferente, mas eu achei que combinou, assim. Não ficar tudo muito rosinha e branco, a gente dá um charme especial, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou virar, ó. Como é que tá aqui atrás? Por causa do sol, não tá muito legal esse sol, hein? Apesar de que aqui, no sul, teve dias bem frios, bem frios. A gente até queria um solzinho. A gente procurava o sol pra se esquentar. Tava muito frio. Mas hoje tá calor. Ontem também tava quente e aqui no sul é assim, né? Fica um pouco... Quando vem o calor, a gente já sabe que vai chover. Isso que a gente não tá no inverno ainda. Aqui é muito diferente o clima. E pra gente que tem alergia, já fica bem doente. Ó, então eu vou colocando nas pontas. Cuidando pra não colocar muita cola, pra não ficar um acabamento feio, um acabamento com a cola vazada, que fica feia também. Porque o acabamento na peça é tudo que a pessoa vai... Eu, particularmente, vou olhar, né? Apesar de a gente que trabalha com isso, a gente vai cuidar sempre do acabamento. Muitas pessoas não cuidam, né? Justamente porque não trabalham, acham bonito. Não trabalham na nossa área. Porém, eu acho que a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito pra entregar pro cliente. Porque é o nosso cartão de visita, né? O nosso trabalho. Então, tá aqui os dois lados com o pompom. Eu mostrei pra vocês. Certo? Aqui tem as marquinhas. Eu vou dobrar
apertar um pouquinho. Vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. E vou dobrar aqui também. Esse EVA da EVA Tatuapé, ele é bem firme, ele não fica, ó, ele tá vazio e ele não fica uma peça murcha, ele tá bem direitinho. Bom, então aqui, ó, já saiu mais ou menos como a gente vai fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver o meu zíper, certo? O que eu vou posicionar ele aqui no cantinho. Tá vendo que tem esse coisinho aqui? Então, esse coisa ele vai virar, lembra? Então, eu preciso colocar o meu zíper. Só deixa eu tirar uma coisinha aqui. Deu. Eu vou posicionar o meu zíper depois desse coisa aqui e antes desse aqui, ó. Ele vai precisar finalizar nesse espaço aqui. Então, eu preciso colocar ele aqui até aqui. Então, eu vou cortar ele aqui. Deixa de lado. Ó, ficou assim, certo? Então, eu vou pegar, vou passar a minha cola de contato pra colar aqui. Por que que a gente não vai colar com cola quente? Porque a cola quente, ela tem a durabilidade muito menor. Então, a cola de contato é muito melhor de colar, certo? E ela vai te durar muito mais tempo. Porém, a gente vai olhar aqui, ó. Ele não pode ficar, porque ele vai fechar, ó, nos pompons, tá? Ó. Então, ele não pode ficar com os pompons no meio, ele vai ter que fechar. Então, eu vou cuidar. Virar aqui, isso. Eu vou ter que cuidar, ó, e passar cola bem nessa ponta aqui. No caso, a cola de contato a gente vai passar aqui. Espalho. Já vou passar desse lado de cá. Certo? Eu passo um pouco mais depois do risquinho pra colar bem as bordinhas do zíper. E vou colocar bem na pontinha. Eu não vou colocar ele muito pra dentro, bem na ponta. Agora, eu vou fechar aqui e vou fazer a mesma coisa. Ele é bem chatinho de fechar. Porém, eu vou cuidar aqui, ó. Onde é que tá pra alinhar aqui as pontas. E tentar fechar pra que ele não fique torto, né? Então, a gente vai colocando mais ou menos a mão por dentro. Pro zíper
colar, ó. Tem que cuidar que ele vai escorregando. Pro zíper colar bem, pegar bem o tecido, no caso, o zíper, né? No tecido. No tecido não, né? Na cola. Então, vamos lá. Aqui é um jogo de paciência. Colocando a mão por baixo. Então, eu fechei ele, ó. Coloquei as duas pecinhas, grudei, uni. E aí, baixei ele. Pra que ele grudasse bastante. Aí, dá uma apertadinha. Certo? E levanta ele. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar, vou virar aqui, vou fazer, vou apertar, né? Porque tem esse ladinho aqui, que nem eu falei pra vocês. Por isso que ele tem aqueles vincos. Vou apertar de novo aqui na parte de baixo, pra ele ficar bem quadradinho. Vou apertar aqui. Aqui também. Pra moldar o nosso... Certo? Ó, então ele vai ficar assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dobrar. Ó, pode ver que aqui, ó, ficou maior, mas não tem problema, porque essa parte vai entrar, ó. Então, não tem problema nenhum. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele um pouquinho, pra gente conseguir colar, então, as partes dos lados. Eu vou começar pela parte de trás, certo? Que eu acho que fica mais fácil. Vocês viram que ele tem esse lado, esse. Então, o que que vocês vão fazer? Primeiro, eu vou colocar esses lados aqui, ó, pra dentro. Aí, eu vou usar minha cola quente, certo? Então, eu vou colocar ele pra dentro. Vou pressionar aqui. E vou posicionar aqui. Ó, e vai fechar assim, tá bom? Então, aqui eu vou vir com a minha cola quente. Vou colocar ali os pinguinhos, ó. E vou pressionar pra dentro, vou fechar bem. E vou pressionar pra dentro essa parte aqui. Claro que eu posso abrir mais aqui o meu estojo, ó, e colocar a mão por dentro dele, para que cole bem direitinho, ó. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com os lados dele, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Vou virar pra dentro, como se fosse um envelope. Aqui também. E fechar. Ó. Certo? Então, agora eu vou fechar ele. Ó, já tá ganhando forma. Vou fechar um pouquinho. E vou virar pra dentro. Essa parte aqui é a mesma coisa.
fechar. Vou trazer ele de volta. Vou montar. Vocês não podem montar ele muito pra assim, ó. Porque senão ele não vai ter como fechar, ó. Por isso que eu coloquei as pontinhas, ó, bem colado bem na pontinha pra ficar esse espaço aqui do zíper. Então, eu coloco aqui, fecho, empurro pra dentro. Ó, lembra que eu falei do EVA, né? E do tecido. Não tem problema, porque ele vai ficar pra dentro, ó. Então, eu vou fechar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás, abrir um pouquinho, colocar com o dedo, segurar um pouquinho ali dentro. Seguro do outro lado também. E coloco minha cola quente nos dois lados e fecho como se fosse um envelope. Seguro um pouquinho. Posso também vir aqui com a minha cola, com meu dedo, segurar um pouquinho. Certo? Ó, então, ficamos assim, ó. Nosso estojo fofinho. Aqui nesses cantos, esses acabamentos, feio, né? Então, o que eu vou fazer? Como esse meu zíper tem o coisinha aqui pequeno, eu coloco um tassel nele, como se fosse um pingente, né? Passo por dentro. Esse aqui eu comprei na loja da Grace Arts, que também é nossa parceira, da EVA Tatuapé. Vocês encontram aqui, quem é da região também encontram os EVAs lá na loja dela. O material dela é todo da EVA Tatuapé, os apliques dela também. Então, eu vou colocar por dentro aqui do meu zíper. Vou fazer a voltinha. Ó, já dá todo um charminho, ó, que amor. Agora, eu vou pegar os meus apliques, certo? Da nossa parceira. E vou montar ele pra dar esse charmezinho aqui. Então, colo. Pra quem não tem máquina, pra quem não tem aplique, eu vou deixar pra vocês no molde um molde também de lacinho que vocês podem cortar com a tesoura em casa e fica bem bonitinho também, certo? Tem essa basezinha aqui, eu coloco um pouquinho de cola, viro, colo aqui. Mesma coisa eu faço com esse. Coloco um pouquinho de cola no meio, junto as partezinhas. Coloco aqui. E monto aqui. Como esse aqui é o laço P rendado, ele é menor do que os outros laços. Aqui eu dou uma esticadinha, pra ele fazer a voltinha. Coloco um pinguinho de cola aqui e faço a volta no lacinho. Então, coloco a cola. Essa cola aqui vocês também encontram na loja da EVA Tatuapé. Eu utilizo as colas de lá, né, do site, vocês encontram no site. Tudo que é material de artesanato, vocês encontram lá. É muito bom, chega muito rápido. Então, vocês não deixem de passar lá na loja e comprar o material de vocês. Prontinho, ó.
Então, temos 2 lacinhos e nós vamos colocar nessas partes aqui. Ai, sol. Mas a gente vai colocar nessas partezinhas aqui, ó. Certo? Mas com o quê? Com a cola quente. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui. E vou colocar o meu lacinho. Ó. Tá todo um charmezinho já, ó. Outro pingo de cola quente aqui. E mais um lacinho. Então, aqui nesse, eu coloquei essas florzinhas, essas mini flores, com o meia pérola. Por quê? Porque eu fiz, ó, pode ver ali, ó. Eu fiz e aí eu deixei menor a renda, que nem aqui, ó, a renda, a fita pompom, ela já foi até embaixo, ó. Então, o acabamento ficou bem melhor. E aqui, eu deixei menor, ó. Pode ver que não tá vindo até aqui. Então, pra não ficar aquele final de fita e ficar feio, eu coloquei essas mini florzinhas aqui, ó. Que vocês também encontram lá no site da Grace. Então, aqui, ó, nas cores Candy Color, e fiz aqui também. Nesse meu aqui, nosso, não vai precisar, ó, porque ficou um acabamento bem melhor. Então, aqui eu abro e fecho o meu estojo. Ele ficou, ó, bem legal. Então, aqui estamos com os nossos 2 estojos da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!